dois grupos saem extremamente beneficiados com essa situação. E a burguesia? A burguesia não, porque tanto Lutero, como Munzer, como a Igreja Católica continuavam a proibir o lucro. Porém, Lutero abriu a porta. E aí surgiu um outro camarada. Seu nome era João Calvino. João Calvino, na verdade, era um cara que nasce na França, tá certo? Era um francês que começa a ouvir as ideias do protestantismo, do luteranismo, a partir de um camarada chamado Zwinglio. Quem era esse Zwinglio? Na verdade, na Suíça, surgiu um movimento muito próximo das estruturas do Sacro Império. Então, na verdade, na Suíça surgiu um camarada chamado Ulrich Zwinglio, era um padre, que começou a pregar ali, através das ideias que ele ouvia do Lutero, começou a pregar uma crítica às indulgências e falava sobre o evangelho puro. Só que existia um problema. O Zwinglio morreu muito jovem, e as ideias dele começaram a se difundir na Suíça e na França. Foi aí que as ideias do Zwinglio chegaram a esse camarada, ao João Calvino. O Calvino era um burguês. O Calvino não era padre. O Calvino era um burguês. E, na verdade, entrou com as ideias, em contato com as ideias luteranas, através do Zwinglio. Através da fala do Zwinglio. Só que o que aconteceu? Ele virou um protestante. Ele começou a mostrar a sua crítica à Igreja Católica. Só que qual o problema? A França era um reino católico centralizado por um rei. Quem falava mal da Igreja Católica na França era perseguido. O que acontece? A solução do Calvino foi fugir. Para onde? Para a França, onde as ideias do Zwinglio já estavam cada vez mais fortes. E na Suíça, ele acaba o quê? Ele foge da França para a Suíça. E na Suíça, ele acaba criando o calvinismo. Algumas ideias e algumas teorias do calvinismo eram muito marcantes. Era um governo e um projeto religioso centralizador que proíbe teatro, dança, jogo de carta, multava quem risse durante o culto ou rezasse em latim, a traição, o insulto a Deus era punido com a morte. Mas, na verdade, a ideia fundamental é essa. Olha o calvinismo na Suíça. Dentre as várias características, dentre as várias ideias, a teoria de predestinação absoluta. O que significava isso? O trabalho, a pureza, o cumprimento de deveres e o progresso econômico são sinais divinos que você é predestinado. Então, quem trabalha muito consegue entender e perceber que é alguém que é predestinado nesse momento. O trabalho é uma fonte de salvação. O lucro é uma fonte de salvação. Em compensação, quem comete vários pecados vai viver na miséria. Foi a primeira igreja que mesclou conceitos religiosos com conceitos econômicos. Quem adorou isso foi a burguesia. Nessa igreja não só eu posso lucrar, como o lucro ainda é o quê? Como o lucro ainda é fonte de salvação. O crescimento dessa igreja, então, foi imenso. E a partir desse ponto, olha essa ideia. Calvino aderiu à reforma luterana, doutrina calvinista, predestinação. O trabalho valoriza e dignifica o homem. Negócio é a negação do ócio. Então você tem que fazer alguma coisa. Grande aceitação da burguesia, pobreza vista com maus olhos. O calvinismo surgiu na Suíça. Quando ele chega à Inglaterra, burgueses ingleses, eles viram os puritanos. Quando chegam na França, com calvinistas franceses, são os huguenotes. Na Escócia, os presbiterianos. Foi, quem sabe, a religião que mais cresceu, mas não se transformou na religião de um país. Se transformou o quê? Numa religião importante e fundamental ligada à burguesia. Então, príncipes e nobres se deram bem com o luteranismo. Burgueses se deram bem com o processo do calvinismo. Todos estão encontrando a sua solução. Mas aí vamos ter um movimento na Inglaterra que é muito intenso. Na Inglaterra, o rei Henrique VIII, da dinastia Tudor, concentrava o poder. Só que em determinado momento alguns problemas aconteceram. Ele era casado há 18 anos com Catarina de Aragão, sua esposa, sobrinha do imperador do Sacro Império. Uma ligação muito mais política do que qualquer outra coisa. E o que acontece nesse momento? Henrique VIII quer uma situação. Para muitos, a gente sempre ouviu falar que o Henrique VIII queria, na verdade, ter um filho varão. O que é um filho varão? É o primeiro filho homem. Ele não conseguia ter esse filho varão. Até teve filhas mulheres, mas um filho homem ele não conseguia ter. O que ele alegava? Que o problema para ele não ter um filho homem era de Catarina de Aragão. E o que ele resolve fazer? Ele resolve se separar de Catarina de Aragão. Então, na verdade, ele queria um herdeiro para o trono,
e na verdade ele não consegue esse herdeiro para o trono. Alega que ele quer invalidar o seu casamento. O Papa fala: Henrique VIII, as pessoas são casadas até que a morte os separe. Você não pode se separar de sua esposa por uma alegação que ela não pode lhe dar um filho homem. Henrique VIII tinha alguns outros objetivos. Não era só se separar de Catarina de Aragão para se casar com uma de suas amantes, a que ele mais gostava, chamada Ana Bolena. Na verdade, ele queria algo maior. Ele queria o quê? Ele queria diminuir o poder do Papa na Inglaterra. Ele queria pegar as terras da igreja nesse momento e ele queria acabar com qualquer tipo de fragmentação política, criando uma centralização político-religiosa. As terras da igreja, a diminuição do poder do Papa e um herdeiro para o trono. Esses foram os motivos. Só que o Papa proíbe a separação de Henrique VIII e o recasamento. O Papa não proíbe por causa de uma estrutura religiosa também, não. O medo dele era que no Sacro Império já tinham surgido determinadas novas religiões, na Suíça surgiu uma nova religião, na França, na Inglaterra, isso começava a crescer. Como perder os fiéis ingleses nesse momento? E Henrique VIII não liga muito para isso. O que acontece? O rei Henrique VIII, que era casado com a Catarina de Aragão, essa princesa espanhola que unificava os reinos ligados a essa família, Henrique VIII pede a anulação do seu casamento e o Papa nega isso, por uma estrutura religiosa, mas também por uma estrutura política. Qual a solução de Henrique VIII? Não posso? Dane-se. Então não participo mais da Igreja Católica. Foi nesse momento que ele rompe com a Igreja Católica, se separa de Catarina de Aragão e casa-se com a sua amante Ana Bolena. Com isso ele é excomungado da igreja. Ele não ligava mais para isso. O que acontece? Ele funda uma nova religião, a Igreja dos Anglos, a Igreja da Inglaterra, a Igreja dos Anglicanos. O rei não só é o chefe político, como também é o chefe da Igreja Anglicana. Tomou as terras da igreja e entrega para nobres nesse momento. Os mosteiros foram vendidos para pessoas que o apoiavam. Então ele acaba com a Igreja Católica nesse local, anula o poder do Papa na Inglaterra e fortalece o seu poder, agora político e religioso. Então, na verdade, Henrique VIII centraliza o poder e tem uma importância e um papel fundamental aqui. É mais um dos grupos que passa a ter um papel extremamente importante. Os reis agora podem ter a sua liderança política e religiosa. Olha isso aqui, em 1534, Henrique se declara líder da Igreja da Inglaterra, devido a motivos pessoais, o divórcio, e políticos, diminuir a importância da igreja. O Papa excomunga o Henrique VIII e Henrique VIII toma os bens da igreja. A criação da igreja anglicana, que tem por base uma doutrina protestante, então a base e as ideias têm muito a ver com o luteranismo, tá certo? Mas a sua forma, os seus ideais têm muito a ver com as ideias com as ideias do calvinismo. Inclusive, a partir desse momento na igreja anglicana, burguês pode lucrar. Todo mundo sai feliz com essa história. Não achem que o Henrique VIII se separa só porque ele era apaixonado pela Ana Bolena. Porque também ela não lhe dá um herdeiro homem e ele acaba matando ela também, tá certo? Mas, na verdade, é uma questão muito mais intensa e muito mais ligada às estruturas políticas do que propriamente amor ou estruturas religiosas. Só para a gente fechar, pequena nobreza se converte ao protestantismo, tentativa de anulação de Henrique VIII do casamento com Catarina de Aragão, submissão da Igreja Católica Inglesa ao controle do Estado, expropriação do clero, ou seja, tomada de terras da Igreja. Aqui eu boto só, gente, parem aí o vídeo agora, que é um resumão sobre toda essa situação das igrejas luteranas, anabatista, calvinista e anglicana nesse momento, tá certo? Aí só para vocês darem uma olhada, tá certo? É um resumo sobre isso. A Igreja Católica está perdendo fiéis, a Igreja Católica está desesperada. Olha como a Igreja Católica está o quê? Ainda tem a sua grande maioria da Europa, mas cada vez mais ela que era monopolista já perde aqui para os anglicanos, já perde aqui para os luteranos, já perde aqui para calvinistas, aqui em roxo, ganhando importância em diversas localidades. Então, na verdade, a Igreja Católica está perdendo seus fiéis. E ela vai dar uma resposta. A resposta se chama a Contra-Reforma. Origens anteriores à Reforma Protestante, então, na verdade, ocorre basicamente ao mesmo tempo, tá certo? E a reação de Roma à expansão do protestantismo. A ideia era o quê? Era diminuir a influência. E alguns tópicos foram fundamentais. A reorganização e a nova forma do Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição volta com força total. E a tentativa é o quê? É não deixar que esse grupo avance cada vez mais.
foram feitas algumas reuniões, se chamava o Concílio de Trento, eram reuniões entre membros da Igreja Católica que tinham por objetivos rever os dogmas, as verdades da Igreja Católica. Entendam, eles não vão negar e mudar tudo, mas vão fazer algumas adaptações, como, por exemplo, o fim das indulgências. Eles não podiam virar do dia para a noite e falar assim, olha, cara, tudo que a gente falou até agora era mentira e agora é verdade. Não tinha como. Mas eles adaptam algumas situações, algumas leituras e interpretações aos ideais dele. Foi nesse momento também que, liderado por Inácio de Loyola, foi criada a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi um movimento importante e fundamental aqui também, que falava sobre o quê? Que tentava levar esses novos dogmas e essas ideias para diversas regiões. Da Companhia de Jesus nascem os jesuítas. Grupo fundamental e extremamente importante aqui. Só para a gente fechar, olha aqui o Concílio de Trento, reafirmação dos dogmas do catolicismo, tá certo? Criação de seminários e do catecismo, criação do Índex, que era um conjunto de livros proibidos, reativação dos tribunais de Santo Ofício. Companhia de Jesus, a Ordem dos Jesuítas, vai buscar novos fiéis nas Américas com educação e catequese. Então, na verdade, aqui a gente tem essa mescla. Quando a gente fala sobre a história do Brasil, eu falei muito, né, na nossa última aula, né, sobre os jesuítas. Olha de onde surgem esses jesuítas nesse momento, tá certo? Aqui, só um esboço, né? Concílio de Trento, reunião de líderes das igrejas, são estabelecidas as medidas a serem tomadas, tá certo? A criação do índex, livros proibidos, defesa da autoridade do Papa, são mantidos sacramentos, celibato, missa em latim, culto aos santos, modo único de interpretar a Bíblia. Retomada da Inquisição, tá certo? E a criação da Companhia de Jesus. Os soldados de Cristo, os soldados da igreja. O que é interessante é que com a Companhia de Jesus, a Igreja Católica que estava perdendo fiéis vai ter um número maior de fiéis com a catequese, tanto na América Espanhola quanto na América Portuguesa, lembrando que essas duas regiões continuavam a ser claramente católicas nesse momento. O preço da fé, desestruturação das relações sociais feudais, moral econômico-religiosa, ascensão da burguesia, divisão da cristandade ocidental em tendências hostis entre si, surgimento de várias religiões diferentes, substituição do latim por línguas nacionais, inclusive com a tradução da Bíblia pelo Lutero, apesar da Igreja Católica não aceitar muito isso, perseguição de adversários religiosos, guerras religiosas, declínio da autoridade papal, o Papa perde influência e o nacionalismo dos estados, o crescimento das estruturas dos estados nesse momento. Consequência, no campo religioso, rompimento da unidade cristã, o fim do monopólio católico, mas o crescimento da intolerância religiosa. Conflitos e mais conflitos. No campo político, ruptura do poder do papado, o Papa já não é mais o líder único, né? Fortalecimento do poder dos reis e guerras provocadas por contextos religiosos, pretextos religiosos. Então, na verdade, aqui a gente fecha a nossa aula com esses tópicos e com essas situações. Beleza? Valeu, galera!